A figura abaixo representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. Então, ele partiu daqui, ele estava partindo de A em direção a B, ele viria para aqui. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C. Então, devido à correnteza, ele acabou aqui indo em direção a C, segundo um ângulo de 60 graus. Quando ele desviou essa rota, aqui formou um ângulo de 60 graus. Sendo a largura do rio de 120 metros, então, ó, aqui é a largura do rio, aqui é 120 metros. Largura do rio. Qual é a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, eu quero saber essa distância aqui, ó, que ele percorreu. Vou chamar essa distância de x, né? Então, vamos analisar. Aqui tem um ângulo reto. Os dois lados que formam o ângulo reto, nós podemos visualizar aqui esse triângulo. Esse lado é chamado cateto e esse também é chamado cateto. São os dois lados que formam o ângulo reto. Esse outro lado aqui é chamado hipotenusa. O ângulo de 60 graus está aqui. Esse cateto que encosta nele é chamado cateto adjacente. Ele é adjacente a esse ângulo de 60 graus. Esse cateto, ele não encosta nesse ângulo de 60 graus. Então, ele é o cateto oposto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cateto adjacente, que é 120 metros, e eu tenho a hipotenusa, que é x, que é o valor que eu quero encontrar. Então, se eu vou usar cateto adjacente e a hipotenusa, qual dessas aqui que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Observando aqui, ó, eu sei que eu vou ter que usar o cosseno. Por que o cosseno? Cosseno de 60 graus, que é esse ângulo aqui, é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por isso que eu tenho que usar o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é regra. Se eu pegar o seno, eu teria que usar o cateto oposto com a hipotenusa, mas o cateto oposto eu não tenho informação nenhuma aqui. Então, eu não posso usar seno e nem tangente, porque tanto seno quanto tangente eu teria que ter alguma informação no cateto oposto, e eu não tenho. Então, vai ser o cosseno de 60 graus. Eu vou substituir esse cosseno de 60 graus pelo valor dele, que aqui foi dado 1 sobre 2. É igual o cateto adjacente, 120, então vai ficar 120, sobre a hipotenusa, que aqui eu chamei de x, que é uma medida que eu quero encontrar. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Eu vou começar pela multiplicação pela letra, porque aí ela já fica antes da igualdade. 1 vezes x é 1x ou simplesmente x, né? É igual a 2 vezes 120. X é igual a 2 vezes 120 é igual a 240. Então, eu achei que essa medida x, que é o que eu estou procurando, é igual a 240 metros.